Aqui é o pastor João Carlos, canal Restaurando Famílias, Casamentos e Vidas. Eu queria deixar uma palavra de vitória para você mesmo. Eu queria deixar uma palavra de vitória, uma palavra de orientação, uma revelação que vai te dar e vai me dar um grande conhecimento. Deus revelou uma palavra no coração no livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, 5, 6, 7, 8 e até o 9. Então, lemos a palavra de Deus para nós irmos para a mensagem. A palavra do Senhor diz assim: ouve Israel, o Senhor é o nosso Deus, é um único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. E estas palavras hoje eu te ordeno, estarão no teu coração. Tu as inculcarás aos teus filhos, e dela falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e deitar-te, e ao levantar-te, e também as atarás como sinal na tua mão, na mão, e te serão por frontal, entre os teus olhos, na testa, entre os olhos, no meio da testa, e as escreverás nos umbrais da tua casa, ou no batente da tua casa, ou acima da tua porta, ou no batente da tua porta, que é nas madeiras, que são aduelas, onde os gonzos de uma porta, que são as dobradiças, são fixadas. E as escreverás nos umbrais da tua casa e das tuas portas. Amém, irmãos? Estou falando isso que muitas pessoas não sabem o que é ombreiras da porta. Ombreiras das portas são aduelas das portas. Aduela das portas, e atarás sobre a sua porta, acima da porta, fixar na porta e atrás da porta, a porta de trás das portas. E fixais nos braços, e ensinarás seus filhos, e amar Deus de toda a sua força, de todo o teu coração, e ouvir o Deus de Israel, que o Senhor é o seu único Deus. E esta é a ordenança que hoje eu te ordeno. Te ordeno que estejam ou que estarão no teu coração. Ordenança, mandamentos e orientação e revelação de Deus para o teu coração. Essa palavra foi dada aos nossos irmãos no período, né, que a palavra de Deus era pregada no Antigo Testamento e no Novo Testamento pelos doutores da lei, pelos fariseus, né, interpretada, né, traduzida, né, pelos escribas, pelos fariseus, né, entendida, né, de forma certa ou de forma errônea, né, pelos doutores da lei, pelos fariseus, a cúpula que existia naquela época, né, existia uma cúpula que tinha os zelotes, tinha os essênios, tinha uma cúpula de pessoas que cada um entendia a palavra do jeito que bem queria, mas aqui nós não somos assim. Aqui nós entendemos a palavra do jeito que ela é. Primeiramente, aqui nós lemos a palavra no livro de Deuteronômio, capítulo 6, do verso 4 ao 9. Primeiramente, ouvir o Deus de Israel, no versículo 4. Segundo, amarás, nós sabemos que é amar Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, no versículo 5 do capítulo de Deuteronômio, capítulo 4, 5 do capítulo 6 de Deuteronômio, e capítulo 6, versículo 6, e também diz: essas palavras hoje eu te ordeno estarão no teu coração. É uma ordenança de Deus para que essa palavra venha estar no nosso coração. E no capítulo 6 de Deuteronômio, do versículo 7, diz assim: tu as inculcarás, ensinarás ao seu filho deitado, andando, ao deitar, ao levantar na mesa, né, a sair da mesa, andando, sentado, né, caminhando com seu filho, orientar, ensinar os nossos filhos no caminho que devem andar, para quando crescer jamais se desviará. Né? E este é um mandamento de Deus que está em toda a palavra de Deus. No versículo 8 também: atarás por sinal na tua mão, no braço. Na mão quer dizer mão e braço. No braço do povo de Israel. Davi falou, né, da palavra não no braço, mas no coração, mas coração que comanda o braço. Então, o coração de Davi, né, ele era, né, um discipulador do seu braço. Será que o seu coração ele está conseguindo dominar, ele está conseguindo orientar as suas articulações? Ele está conseguindo, o teu coração, a tua mente, o teu interior, está conseguindo, ou seja, passar para os seus membros, para o seu corpo? Será que você tem pisado como Cristo pisou? Será que você tem palpado? Será que as suas articulações da tua mão, do teu braço, têm sido como a de Cristo? Porque Davi falou: guardei a tua palavra no meu coração, para mim não pecar contra ti, Senhor. Aqui, o Senhor já manda colocar a palavra do Senhor Jesus, do nosso Deus, no braço, e entra na testa. No versículo 8 diz assim: e também atarás como sinal na tua mão, e serão por frontal entre os seus olhos, na testa, na cabeça, e escreverás no umbrais da sua porta. A porta aqui é a parte frontal da porta, de frente para a rua, e na parte de dentro, pro lado de dentro da casa, que é ao oculto, algo longe, ao distante, né, ou seja, dentro de uma casa está oculto, está, né, cortinado, ou seja, não tem como ninguém ver da rua. Então Deus mandou colocar a palavra por fora e por dentro. A palavra de Deus
está por fora ou por dentro de você, ou está nos dois lugares que Deus mandou colocar. Porque a palavra de Deus aqui, Deus nos orienta para a palavra de Deus não estar só por fora. Não adianta você falar de Deus da boca para fora. Você tem que falar de Deus, né? Não é da boca para fora, é falar de dentro para fora. De dentro para fora que a boca, aí é válido, porque você fala com a sua boca, é de dentro para fora. Porque a transformação não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Então esta é uma palavra que Deus já me deu para que você e eu venhamos estar na posição ou no posicionamento que Deus nos chamou. E essas palavras escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Nos umbrais é acima da porta. Acima da porta um pouco, na porta abaixo, nos umbrais da porta. E eu vou explicar um pouco eu vou falar um pouco sobre a revelação desse texto. O povo de Israel tinha por mandamento os mesmos mandamentos que nós temos hoje. Só que algumas pessoas dizem que aqui, né, é mais figurativo, é mais simbólico, figurativo. Eu quero dizer para você, meu querido irmão, minha querida irmã, não existe nada. Algumas coisas sim são simbólicas, são figurativas, algumas coisas são parábolas, são metáforas, são várias coisas, são hipérboles, tem muitas coisas. Tem muitas coisas que vocês vão ver, vão ver e não pode interpretar literalmente, mas aqui eu vou interpretar literalmente para que vos venha ter um entendimento. O povo de Israel tinha um mandamento de Deus, primeiramente, para ouvir um único Deus. Só existia e só existe um único livro de Isaías. Lá está escrito lá que, né, nunca houve e nem vai haver, né, um Deus como este, é o único Deus, é o Deus de Israel. Está escrito no livro lá de Isaías, do livro do profeta messiânico, Isaías. Nunca houve e nunca vai haver um Deus como este. O profeta Isaías falou. Não tem um Deus como esse. Aqui está escrito no versículo 4 do capítulo 6 de Deuteronômio. No versículo 5 diz assim: amarás, pois, o Senhor Deus de todo o teu coração, toda a tua força, toda a tua alma, e todo mundo sabe disso aí, né? Que nós temos que amar Deus, né? E eu quero que você tome posse dessa palavra. No versículo capítulo 6, versículo 6, diz assim: estas palavras que eu hoje te ordeno. Ordenança de Deus, não queira discutir. Você pode até discutir comigo, não discuta com Deus. A ordenança de Deus, todo ser humano da terra obedecer a palavra de Deus. Se não obedecer, você vai ficar penhorado a ela. Você vai ficar devendo a ela. Uma hora ela vai te cobrar. Seja na idade que você tiver, uma hora você paga a dívida com a palavra de Deus. Ah, mas é assim, pastor? É assim mesmo. É assim mesmo, não tem outro jeito não. Eu não vou cortar a volta, não. É assim mesmo. Todos nós somos devedores da palavra. Mas só que nós não devemos a palavra, nós não se tornamos voluntários em ser devedores, pecadores, não. Nós devemos, às vezes erramos e pecamos involuntariamente, não voluntariamente. A pessoa que se torna voluntário a se rebelar, a se revoltar contra a palavra de Deus, lá na frente você vai ver. Lá na frente não vai ter um tratado de Deus com você. Porque a Bíblia diz que essa palavra, né, que vos é falada hoje, ela vai julgar toda a nação, todos os povos, todos os líderes, todos os reis, todos os governantes, todo ser vivente que tem fôlego de vida. Humanos, né? Essa palavra, ela vai, todo mundo vai. A Bíblia diz que todos os joelhos se dobrarão um dia diante dessa palavra. Todos os joelhos. E a Bíblia diz que é para inculcarás, né, a teus filhos, que ensinarás aos teus filhos. No livro de Provérbios também, Salomão também escreveu: ensinarás o teu filho, né, no caminho que deve andar, né, que é o caminho que deve andar, no caminho do Senhor, que ao crescer, ou quando crescer, ou da forma que seja a narrativa bíblica lá, cara, temos, né, dezenas, centenas, até milhares de tradução, né, jamais se desviará, né, e nós sabemos que até ser criança, quando se tornasse adulto, segue-se a vontade dele, a vontade de Deus, e a vontade de Deus não só para a criança, como para o homem, para a mulher, é que todo homem venha a ser salvo. Está escrito lá no livro lá do Novo Testamento, lá no livro de Hebreus, se eu não me engano. Se eu estiver errado, os irmãos podem me corrigir nos comentários abaixo. A vontade de Deus é esta, que todo homem venha alcançar a salvação. E lá no livro nós temos livros aí, das cartas em diante, até Apocalipse, é só ensinos e orientação boas. Leia que você vai aprender muito com a palavra de Deus. A palavra de Deus diz para nós também usar a palavra. A palavra de Deus era também colocada, né, não só como um mandamento falada, mas era colocada como os sacerdotes, os escribas, os fariseus e os zelotes, os essênios. Mas nós sabemos que não eram todos eles, não. Eram os fariseus, né, e tinha os escribas, né, que eram os tradutores, né, que traduziam, né, tinha os doutores, a leis, mas tinha uma classe que é bom você ler, né, que usava esses mandamentos do Pentateuco. E os mandamentos do Pentateuco, você vai se encontrar no livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4 ao 9. Você vai encontrar no livro de Deuteronômio, capítulo 11, versículo 13 a 21. No livro de Números, capítulo 15, versículo 37 ao 41. E vai encontrar no livro de Pentateuco com algumas partes, né, que esses homens que queriam, né, empregar ou pregar ou impor um fardo pesado sobre o povo de Deus, o povo de Israel, eles queriam colocar sobre o povo de Israel um fardo pesado, né, uma carga pesada, mas eles nem sequer moviam um palito ou movia uma palha, não. Eles colocavam um fardo pesado para o povo de Israel, a qual eles mesmos não faziam, nunca fizeram. É como eu falar aqui uma coisa que eu nunca fiz e
falar para vocês fazer, que vocês têm que fazer. É assim que esse povo era. Então esse é uma junção, esse capítulo aqui do livro de Deuteronômio, como os outros que eu já citei, do Pentateuco, do Antigo Testamento, da Torá, né, da Septuaginta, da versão 70, desse livro que nós estamos, desse Antigo Testamento e dessa nova aliança, dessa que eles falam velha aliança, o Antigo Testamento, né, fala muita coisa sobre amar Deus acima de todas as coisas, amar Deus, né, que ele vai falar várias vezes no Novo Testamento. Ele vai falar sobre a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus, ela não ensina que esse povo ele tinha por mandamento amar a Deus acima de todas as coisas, ouvir, porque era o povo de Israel era o povo de Deus. A ordenança de Deus era que essas palavras fossem ordenadas ao povo de Israel e ordenada aos filhos do povo de Israel. Essa palavra também foi orientada para que ensinasse aos filhos deles, de qualquer forma, andando, né, sentado, na mesa, fora da mesa, deitado, ou levantado, ou de pé. Essa palavra foi orientada, falada e ouvida. É por isso que Deus falou, ouve Israel. Essa palavra foi falada para o povo de Israel, para que o povo de Israel viesse passar de geração para geração. Eu estou fazendo a minha parte, passar para essa geração o que eu aprendi com a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que esse povo aqui era tão temente a Deus, que eu sei que as pessoas vão dizer, mas é só figurativo e simbólico. Não é figurativo e simbólico. Isso aqui existe, é real, é literal, é literalmente. Você tem que guardar esses mandamentos hoje. É claro que hoje se coloca, se orienta, né? Se hoje a palavra, né, eles tentam, né, orientar, né? Eles tentam ensinar, eles tentam adentrar, fixar a palavra no coração das ovelhas hoje, talvez de formas que possa trazer um conhecimento, um grande conhecimento. Amém, se está trazendo, amém. Mas essa palavra aqui, ela tem um grande conhecimento para nós, um grande entendimento para nós, uma grande revelação, uma grande inspiração e uma grande orientação. Porque Deus, ele falou ali, primeiramente, ele falou sobre pessoa, ele falou sobre ouvido. Ouvido é aquilo que chama a atenção de uma pessoa. Ouve Israel. Primeiramente, ele está falando no seu ouvido. E quando você ouve bem certinho o que Deus está falando, o seu coração vai entender. A não ser se você não está atento ao que Deus está falando. Então, no versículo 4 está escrito, ouve Israel, do capítulo 6 de Deuteronômio, versículo 4. No versículo 5, Deus fala outra palavra. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Está falando aqui de coração e de força. Você tem coração e você tem força para isso. Então, você está ouvindo o que Deus está falando? No versículo 6, do capítulo 6 de Deuteronômio, versículo 6. E essa palavra que hoje ordena, a ordenança de Deus. Que estarão no teu coração, essa ordenança. É uma ordenança de Deus para o seu coração. Então não é uma figura, é uma ordenança. Inculcarás ou ensinarás os seus filhos, né? E delas falar, sentado em casa, andando, caminhando, deitar, ao levantar-se, né? Olha só, Deus, né, falou seu ouvido para você ensinar o seu filho de qualquer forma que seja andando, deitado, levantando, sentado, na mesa, fora da mesa, para e conversa com teu filho. Você, eu e outros, talvez que ainda vão ouvir essa palavra, e os que estão ouvindo essa palavra, nós não temos nem tempo, nós não temos nem quase tempo nem para conversar com Deus, porque nós temos tempo para tudo, mas não temos nem tempo. Nós falamos que não temos tempo, eu não tenho tempo. A gente sempre vai dizer, não temos tempo para orar, eu não tenho tempo para conversar, né, com meu esposo, não tenho tempo para conversar com a minha esposa, não tenho tempo para conversar com meu pai, não tenho tempo para conversar com a minha mãe, não tenho tempo para conversar com meu filho. Como é que você não tem tempo para conversar com essas pessoas, tudo que é o amor da sua família? Pai é o amor, né? Pai e mãe é o amor de um filho. Não tem tempo para conversar com o filho, com a filha, não tem tempo para conversar com o vovô, com a vovó, não tem tempo para conversar com o próprio Deus. Mas isso não está errado não, irmãos. Tem alguma coisa errada, não está? É por isso que Deus falou, ouve Israel. Então, você tem que ter tempo para conversar com seu filho. É por isso que seu filho... Não estou dizendo que tudo que seu filho faz é culpa sua. Mas você tem conversado com seu filho desde criança. Não vai querer conversar agora quando ele já é homem. Você conversou quando era criança? Ou você mimou ele quando era criança? Tudo que fazia, tudo que batia de bunda no chão, de bumbum no chão, esperneava, né, fazia pirraça, você dava. Agora aguenta. Então, agora o seu filho se tornou pirracento. Ele não vai te ouvir. Sua filha não vai te ouvir. Talvez não foi o mesmo que seu pai fez com você. E talvez não foi o mesmo que seus avós fizeram com seus pais. Mas você está fazendo com seus filhos tudo errado. Ou seus pais fizeram com você tudo errado. E você está passando com seus filhos também tudo errado. Não foi isso que seus avós fizeram com seus pais. E nem foi isso que seus avós mandou vocês fazer com seus filhos. E nem foi isso que Deus, talvez, mandou os seus avós fazer com seus pais e seus pais fazer com vocês. E vocês fazer com seus filhos. Não foi isso. O seu Deus, que é o meu Deus, ele mandou nós fazermos o que Deus está mandando, nós fazemos agora. Ouve Israel. Ouve Israel o que eu tenho para ensinar. Ouve Israel, ensina os teus filhos. Ouve as minhas ordenanças. Me ama de todo o coração, toda a sua força. Ouve. Mas não é ouvir de ouvir, não é ouvir com o coração. É ouvir com o coração. E a palavra do Senhor diz
A palavra do Senhor diz que no versículo 8 diz assim, também atarás por sinal na tua mão. Lá no versículo, lá no capítulo, se eu não me engano, é capítulo 5 em diante, né, dos primeiros livros da Bíblia, Mateus, Marcos e Lucas. Mateus, Marcos e Lucas. Vai falar sobre essa linhagem, os fariseus, os doutores da lei, os essênios, os zelotes, e eles que impunha, que colocava esse fardo pesado sobre o povo de Israel, sem sequer eles fazer nenhum desses mandamentos que eles mandavam, que são esses mandamentos aqui. Eles não mandavam. Eles queriam a câmera, eles queriam a filmagem, eles queriam o autógrafo, eles queriam o nome, o título, a hierarquia. Eles queriam ser vistos nas praças, nos palanques, nas ruas. Tem muitos servos de Deus que só querem ver a fama, o título, o nome, o status, né, a mídia, a revista, o jornal, né, voar no pássaro de aço, né, de um país para o outro, né, ou velejar no pássaro de ferro também, que são os navios, de um país para os outros. Mas viver a veracidade, né, do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, do nosso Deus, do Deus de Israel, não querem pregar a verdade. A palavra do Senhor diz que Deus falou por palavra com eles. E para ficar mais bem explicado, ou para ficar melhor explicado, porque não tem nada melhor do que a palavra de Deus, né? Eu acredito que só estou tentando, né, colocar aqui, não é uma negativa, mas uma deixa para vocês, né, olhar para mim e dizer, pastor, mas não precisa, não é que deixar uma deixa, essa palavra não é certa, mas eu quero falar essa palavra para você entender que eu quero deixar essa deixa, que é 2 vezes falar a mesma coisa. Deus deixou inúmeras revelações, orientações e instruções para que nós não viéssemos errar na palavra de Deus. Deus já falou palavra com eles, e Deus ainda falou ainda, ó, eu falo com vocês no versículo 4 do capítulo 6 de Deuteronômio. Ouve, Israel. Depois, lá no versículo 8, ele fala sobre também atarás por sinal na tua mão. Ele ordenou para que o povo de Israel colocasse como se fosse uma faixa, ou como se fosse uma faixa ou uma cinta que se coloca fina, né? Ou uma cinta, né? Uma faixa na testa, ou tipo uma cinta que se colocasse, né, sobre o umbigo. Só que nessa cinta não era nem no umbigo, não, ela era entre os seus olhos, na testeira dos seus olhos e no seu braço. Essa cinta, ela se chamava Mizusa, ou Mizuzat, Mizusa. Ela era a mesma cinta que era para colocar, só que a faixa que era para colocar no batente da porta da casa, acima do batente, ou na porta da casa, o lado de dentro e o lado de fora, era a mesma cinta que era para colocar. Então Deus falou por palavra, ouve Israel. Ouvia com ouvido, não é com faixa. É uma faixa que se colocava no braço e na testa. Mas com que, pastor, que colocava? A faixa era de quê? A faixa era com esse texto que você está ouvindo aqui. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado na tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e ao levantar, e também atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os teus olhos, e as escreverás no umbral da tua porta. E essa palavra também tem no Deuteronômio 11, capítulo 11, capítulo 6, né, do versículo 11, 13 ou 21. E Números capítulo 15, 37, 41. E tem também no Pentateuco, tem várias palavras que se encontrava na cintura, né, daqueles homens que usava como se fosse um alforje, com pedaços, né, de pergaminhos, como se fosse caixinha de promessa, com esses versículos aqui. Mas aqui para o povo de Israel, Deus mandou amarrar no braço esquerdo, à altura do cotovelo. Um servo de Deus tinha que colocar um dos mandamentos de Deus sobre o seu braço esquerdo e colocar sobre a sua testa. A Bíblia diz que essa palavra era para ser ouvida e era para ser colocada no braço. Primeiramente, o que os irmãos entendem com essa palavra? O que a palavra fala no meu coração, o que eu quero passar para vocês, se você entendeu de outra forma, que vem glorificar o nome do Senhor, do nosso Deus, amém. Mas a palavra que Deus estava querendo falar, estava falando para o povo de Israel, era essas palavras. Deus estava falando assim, ó, eu te falei pelo ouvido e pelo coração, você ouviu o que eu falei. Mas para mim colocar mais firmeza, como Deus usou Jesus Cristo para falar, em verdade vos digo.
E Jesus estava falando do mesmo jeito para com o povo de Israel. Ele falou no versículo 4 do capítulo 6 de Deuteronômio: ouve Israel. E no versículo 8 ele já não fala, ele faz. Ele diz: já ata essas palavras no seu braço. Coloca sobre o seu braço. Coloca sobre o seu braço essa palavra. Essa palavra atada no braço, né, do povo de Israel, desde cada adulto, ensinando a cada criança, Deus estava falando para eles essas palavras. Era isso que Deus queria falar para eles. Ó, hoje você só não ouviu a minha palavra, não. Mas você está com a minha palavra, nas obras das tuas mãos. Hoje, as obras das tuas mãos, hoje Deus manda te dizer, você está ouvindo a palavra de Deus, e hoje, de uma forma espiritual, hoje Deus está colocando nos seus braços a palavra de Deus, né, atada, fixada. Hoje os seus braços, as suas articulações, os seus nervos, os seus ossos, os seus tendões, hoje as obras das suas mãos não serão mais obras suas, obras de homens, não serão obras das mãos, serão obras de Deus sobre as suas mãos. Hoje Deus fala para você que as suas mãos, os seus braços, hoje, a partir de hoje, as obras das suas mãos serão para engrandecer o nome do Senhor. E a Bíblia diz que os braços daqueles homens e daquelas mulheres tinha versículos bíblicos. Quem olhava para os braços daqueles homens, daquelas mulheres, daquelas crianças que foram ensinadas assim, eles viam uma palavra de Deus. Será? Aí eu quero te perguntar, será que Deus está vendo a obra que Deus começou e Ele há de terminar, não só nos seus braços, nas suas mãos, como na sua vida? Será que Deus está vendo uma continuidade? Será que você ainda age, não só com os braços, mas como com as pernas, com os olhos, com a mente, com o coração, com a boca, né, com as suas articulações? Será que as suas mãos, ela tem ido, ela tem passado, ela tem palpado, ela tem estado, ela tem segurado coisas que agradam a Deus? Ou será que as suas mãos têm pecado contra Deus? Será que seus passos têm? Porque aqui a palavra de Deus diz, porque Deus colocou a palavra nos braços, porque não poderia colocar, né, no braço, na perna, né, em todo lugar, não. Era ali sim, aí eu acredito que a palavra de Deus foi colocada ali para que ela viesse guardar todo o corpo daquela pessoa, porque o homem segundo o coração de Deus, Davi, diz que eu guardei a tua palavra no meu coração para mim não pecar contra ti. Então a palavra de Deus estava atada no coração de Davi, não estava no braço. E Davi pecou, errou. Todo mundo um dia pode pecar, mas não pecar voluntariamente, pecar por querer pecar. Não, nós somos pecadores involuntariamente. Nós não podemos nos tornar voluntários para o pecado. Não, jamais. Se nós pecar voluntariamente, Deus vai nos castigar. Involuntariamente, Deus vai conversar conosco, vai nos orientar, vai revelar, vai nos mostrar o caminho certo. Então a Bíblia diz que aqueles homens, as obras das mãos desses homens, dessas mulheres e dessas pessoas, dessas crianças, as crianças foram crescendo tendo a mão e os braços deles e o corpo deles orientado pela palavra de Deus que estava sobre o corpo deles. E pelo que eles ouviram também, ouve Israel, o Senhor é o nosso Deus, é o único Deus. Então Deus falou com aquele povo e colocou uma marca. A marca estava no braço. A marca de Jesus está onde, você? Nesse povo aqui estava no braço, estava no ouvido, porque ele ouviu, e no coração, porque Deus falou para eles, né? Amarás, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração. E Deus está onde na sua vida? Está no coração? Só? É porque tem muitas pessoas que dizem assim que Deus só quer o coração, né? E o resto do corpo? O resto do corpo está desagradando a Deus? Porque eu acredito, a Bíblia diz que você é templo, que você é o habitat de Deus, é morada de Deus, é a residência de Deus, é onde Deus habita, mora, reside. Será que você está bagunçando o templo de Deus? Será que você está fazendo uma bagunça com o templo, com a residência, com o habitat, com a moradia de Deus? Onde ele habita, ele reside, ele se sente bem, ele se apraz, ele se alegra, ele se regozija, ele pula, ele dança. Eu posso conjecturar também, ele se alegra, ele se satisfaz, né? Ele bate palma, ele chama, ele clama, ele fala com Deus em Cristo Jesus, com o Espírito Santo, ele, né, dentro de você. E a Bíblia diz que os anjos ao redor também, né, estão te guardando, te livrando também de todo mal. Então eu quero te dizer, se as obras dos seus braços, das suas mãos, do seu corpo têm sido fora da orientação de Deus, cuidado, é que Deus pode exigir o que é dele. Não se esqueça que seu braço é de Deus, seus braços é de Deus, suas pernas é de Deus, seu coração é de Deus, seu corpo é de Deus, sua mente é de Deus, seu sangue é de Deus, seus órgãos é de Deus, se sua vida é de Deus, você é de Deus. Você tem que agir porque Deus colocou uma marca em você. Deus está colocando uma marca em você hoje. Uma marca em você hoje, primeiramente. Deus falou com você pelo ouvido, falou pelo coração, e falou pela ordenança, e falou para você sentar com teus filhos. Aí a palavra do Senhor diz que quando Deus mandou aquele povo colocar essa marca, essa faixa no braço direito com um versículo, com um mandamento, né, da Torá, do Antigo Testamento, que se chamava Mezuzá ou Mezuzate, no braço esquerdo, no cotovelo esquerdo,
A Bíblia diz que o mandamento de Deus estava no braço daquele homem. Deus mandou colocar sobre a testa também deles o mesmo mandamento. Porque para quem olhasse para um israelita, para um povo de Israel, não visse um homem comum, visse a palavra de Deus na face, no rosto, entre os olhos de um servo de Deus. Será que as pessoas, quando olham dentro do nosso olho, dentro do nosso rosto, da nossa face, será que eles veem dentro da nossa face, dos nossos olhos, do nosso rosto, eles veem a palavra de Deus adentrada? Como estava e colocarás sobre a frontal, entre os seus olhos, na testa, um versículo bíblico. Estava visível, era notável, era tangível, era palpável. Será que dá para ver isso no seu rosto, na sua cara? Que você é um servo do Deus Altíssimo? Que você guarda a palavra de Deus como a menina dos seus olhos? Você guarda com zelo, com amor, com carinho, com temor e com respeito, amando Deus acima de todas as coisas, com toda a tua força? Ou ouvindo que o Deus de Israel está falando para você que ele é o único Deus e Senhor da sua vida? Será que dá para você dizer, né? Estas palavras, eu estou debaixo das ordenanças bíblicas do Senhor, do nosso Deus, do Senhor Jesus Cristo, do Espírito Santo de Deus. Você tem coragem de dizer? Você tem coragem de dizer, olha na minha cara, olha nos meus olhos. O que você vê quando você olha para mim? Será que dá para você dizer, eu sou servo do Deus Altíssimo? Eu sou servo do Deus Altíssimo. Você está vendo a palavra? Está vendo a palavra de Deus aqui nos meus braços, na minha mão? Está vendo a palavra aqui no meu coração aqui? Que eu sou como Davi, eu guardo a palavra no meu coração para mim não pecar contra o meu Deus. Está vendo essa palavra aqui? Ele está vendo essa palavra aqui, que está sobre o meu filho, a minha filha, sobre a esposa, sobre o esposo, sobre a minha família. Você pode dizer isso aí? Essa palavra está aqui, ó, sobre a testeira. Vamos lá na minha casa. Será que você pode dizer isso? Vamos lá na minha casa que você vai ver a palavra de Deus. Você vai sentir a palavra de Deus quando você entra na minha casa. E a Bíblia diz assim, e inculcarás estas palavras, e falarás assentado para com seus filhos. A palavra do Senhor diz que Salomão falou para ensinar as crianças, os filhos, nos caminhos que devem andar. Só que a palavra de Deus diz que nós temos que ensinar as crianças nos caminhos que devem andar, né, para quando eles crescerem, jamais se desviar, né? Ou, né, se nós ensinar, tem uma promessa, né, que as crianças, né, jamais vão se desviar se eles guardar os mandamentos. Nós sabemos que até 12 anos, né, ou até uma quantidade de anos, cada um fala o que bem quiser, que é cada um com Deus. Eu tenho a minha opinião com Deus. Segundo a idade e o entendimento de uma criança, quando se perde-se a inocência, né, Deus já não vai tirar o culpado como inocente. Uma criança não sabe o que faz, mas uma pessoa que sabe o que faz já não é mais criança. Então a Bíblia diz que quando eles crescessem, ele desviava por conta deles. Então a palavra do Senhor diz que lá Salomão fala isso, e aqui no livro aqui de Deuteronômio capítulo 6, Deus fala a mesma coisa. Ensinarás a criança, né, andando, né, caminhando, sentada, ou seja, ela de pé, ela deitada, quando ela levantar, ensinar a criança. Ensinar a criança dentro de casa é muito fácil. Mas você ensinar a criança lá fora, nesse mundo, nessa rua, nesse bairro, nessa cidade, né, nesse estado, ou ensinar a criança nesse país, nesses países, né, diante dessas mídias, diante dessas redes sociais, é outra coisa. Porque a realidade é essa. Você não ensina a criança colocando a criança na frente e você indo atrás. Não. Você, para ensinar a criança, segundo os historiadores, né, os maiores historiadores, não é que você tem que ver o que a criança vai fazer. Não. É a criança que tem que ver o que você vai fazer no teu cotidiano. Porque o que a criança vai ver você fazer no teu cotidiano, na tua semana, ou seja, no teu cotidiano, né, o que você vai fazer, né, diante do seu cotidiano, no seu diário, no seu dia, nas suas horas, na sua semana, semanal, mensal e anual, é o que ela vai fazer. Porque o filho espelha no pai, a filha espelha na mãe. E a filha também espelha no pai e na mãe. E o filho espelha também no pai, na mãe, no vô, na tia, no tio. O que você faz vai recair sobre seu filho. Será que você pode colocar seu filho atrás? Uma coisa é você saber que seu filho está atrás de você. É muito fácil você ensinar ele. Os seus caminhos, ou a sua consciência, ou os seus passos, ou a sua conduta, ou o seu íntimo, ou o seu desejo do teu coração não vai ser mais forte do que o ensino. Você vai manter, né, uma coisa que parece palpável, parece ser tangível, parece ser sólido, mas às vezes não é. Outra coisa é você dar direito ao seu filho, quando tiver uma idadezinha maior, e você falar assim: meu filho, segue o espaço do seu pai. Quando seu pai sair, meu filho, você não precisa ir com o papai, não. Mas você vai por onde seu pai está indo. Aonde seu pai entrar, você entra também. Aonde seu pai passar, você passa também. E aonde seu pai entrar, passar, e aonde seu pai está, você passa, você fica, mas você pergunta quem é seu pai. Será que seu filho e a sua filha pode perguntar nessa sociedade, na sua mocidade, na sua meninice, na sua juventude, e até nos dias de hoje, aonde você entra, aonde você vai,
o que você faz, aonde você senta, aonde você deita, com quem você deita, o que você bebe, o que você bebe, o que você coloca na boca, o que você não pode colocar na boca, aonde você não pode deitar e aonde você não pode entrar, será que você já falou para o seu filho? Ou precisa o seu filho saber, precisa o seu filho perguntar pela boca de outro? Então, meu filho, minha filha, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, você tem que reconsiderar, porque Deus hoje fala com você. Ouve, Israel, o Senhor é o seu Deus, é o nosso Deus, é o único Senhor. Deus hoje fala com você, Deus hoje fala comigo. Eu tenho que ser um referencial, não só para meu filho, mas para a cidade. Eu tenho que ser um referencial para meu pai, para minha mãe, para meu lar, né, na área conjugal, quem tem seus cônjuges, né, para os filhos, para os netos, né, para os parentes mais próximos, com os mais distantes, para os primos, para os tios, as tias, para os vizinhos, para os conterrâneos, para o bairro, para a sociedade, para o estado, para o país e para os países, para quem proclamar, para quem citar, para quem falar do seu nome. Você tem que ser um referencial. Jesus era um referencial. Deus é um referencial. Os apóstolos eram um referencial. Os profetas eram um referencial. Os patriarcas eram um referencial. Os sacerdotes, alguns foram referencial, outros não. Né? Os profetas, um referencial. Os levitas, um referencial. Os irmãos, alguns deles, um referencial. Por que nós não podemos ser um referencial? Um referencial para essa cidade, para esse bairro, para esse município, para esse estado, para esses países, para esse Brasil, fora do Brasil. Por que você e eu não podemos ser um referencial? E a palavra do Senhor diz, né, que a palavra também era para ser colocada no umbral da porta, né, no batente da porta, que eu já falei, para quem é pedreiro sabe. Para quem é pedreiro sabe que o batente da porta, o umbral de uma porta, era uma aduela, era uma madeira que segura a porta e segura os seus gonzos, as suas dobradiças para segurar a porta. A Bíblia diz que da altura de uma criança, a altura de uma criança aproximadamente 1 metro, eu não quero me aprofundar muito nisso, senão a mensagem vai ficar enorme, mas tem que haver um conhecimento para os vossos corações hoje. A Bíblia diz que no batente da porta do lado direito e esquerdo, tinha ali uma faixa dessa que estava uma mezuzá, um mezuzate, um batente, um versículo bíblico, na entrada da porta da casa, na entrada da porta da sala, por dentro e por fora, na entrada da porta da cozinha, por dentro e por fora, na entrada da porta do quarto, por dentro e por fora. Isso do papai, da mamãe, do moço, da moça, do filho, da filha, né, e do neto, da neta, do vovô e da vovó, se morasse junto, e da criança e da criança. E no banheiro também tinha uma mezuzá, um mezuzate, uma faixa com versículo bíblico, na entrada da porta da sala, da cozinha, do banheiro, de todos os quartos, desde a criancinha ao adulto. E essa faixa era na altura de cada um deles. Se era da criança, a faixa tinha que estar na altura dos olhos, que estava a palavra na testeira da testa da criança, para quando a criança olhasse a palavra na altura da aduela, da madeira da porta, da aduela da casa, que segura a porta, que segura os gonzos e a dobradiça da porta, que quando a criança olhasse aquela palavra, o moço olhasse aquela palavra, e a moça, o filho e a filha, o pai e a mãe, né, a esposa e o esposo, né, o avô e a avó, o tio, a tia, o primo, prima, olhasse aquela palavra na altura dos olhos e da testa, que estava, né, o versículo bíblico amarrado como uma faixa, né, de artes marciais na testa de cada um deles, desde a criança até o de cabelinho branco. A palavra do Senhor nos diz como revelação que Deus nunca vai falar uma altura acima, né, acima da capacidade intelectual e mental, né, e da capacidade de entender, de assimilar, de aprender, né, é o que Deus quer falar com você. Por isso que Deus colocou na altura do entendimento da cabeça de cada uma palavra. A criança entendia que quando ela passava, quando uma criança entrava no seu quarto, ela passava, para ela entrar dentro do quarto dela, criança, ela olhava para o lado da testeira da porta da casa, do seu quarto e da porta dos quartos, que estava aquela faixa com versículo bíblico, e ela referenciava aquela palavra, ela se curvava naquela palavra. Quando fosse entrar, viesse da rua, todo mundo, desde o papai, da mamãe, do vovô e da vovó, do filho, da filha, né, do neto e da neta e da criança, eles entravam, cada um na altura que estava a sua faixa, a faixa que estava na altura do entendimento de cada um, da testa, estava a mezuzá, o mezuzate, o versículo bíblico. Cada um, antes de entrar dentro da casa, a Bíblia diz que ele se curvava várias vezes. Eu não posso dizer que é 7, que 7 é o número da perfeição. As 7 igrejas, os 7 catecismos, 7, né, simboliza Deus. Mas a Bíblia diz que ele se referenciava a palavra de Deus, se dobrando, se curvando várias vezes, diante daquela faixa, daquele versículo bíblico. Quando entrava, todos eles, o papai, a mamãe, o vovô, o tio, a titia, o filho, a filha, o neto, todo mundo, e quem fosse israelita, judeu também, se entrasse naquela casa, tinha que se curvar diante daquela palavra que estava ali no umbral, na porta e no umbral da porta, na testeira da porta, de um lado e de outro, e sob a testeira o lado de cima e o lado de dentro. Se curvava o lado de fora e o lado de dentro, várias vezes. Quando entrasse no quarto, se curvava. Quando o filho ia entrar, primeiramente,
Antes dele chamar papai e mamãe, ele se curvava várias vezes diante daquela palavra. Ele reverenciava a palavra de Deus. Depois que ele reverenciasse Deus, ele falava: papai, mamãe, batia na porta: eu posso entrar? Posso falar com o senhor? Posso falar com a senhora? Se fosse falar com o vovô, com a vovó, né? Se fosse falar com o tio, com a titia, primeiramente ele tinha que se reverenciar a Deus, a palavra de Deus. A palavra de Deus. Não adianta nada você tem que obedecer ao seu pai, sim, a sua mãe, sim. Você tem que obedecer a Deus primeiro. Porque às vezes não é todos, e eu sei que são muito poucos, e que Deus livre todo esse povo espalhado pela face da terra. Mas tem pai, tem mãe, tem pai, tem mãe, tem muitos parentes que já não faz mais por onde educar um filho, certo, da forma que tem que ser. Então é melhor você ter uma reverência, se reverenciar a Deus, que Deus nunca vai te orientar, te direcionar por sendas tortuosas. Tem pai, tem mãe, tem vô, tem tio, tem tia, e tem primo, tem amigos e amigas, tem pessoas que tá vendo a pessoa se arrebentando todo, indo pro caminho totalmente errado, e não estão nem aí, não falam uma palavra de orientação, né? Não falam uma palavra, né, de direção, dizendo: meu filho, minha filha, meu jovem, minha jovem, moço, moça, mulher, homem, né, casal, não é por aí, não é assim, não fala, ficam quietos, tá vendo a vida daquelas pessoas sendo destruída, mas não falam. Então, até aqui Deus me deu essa palavra para que você viesse ouvir, e eu queria muito que você tivesse chegado nesse final dessa palavra aqui, que está próximo de terminar, e essa palavra aqui que Deus me deu era um referencial até para entrar no banheiro. Eles se curvavam várias vezes, e quando estivessem dentro do banheiro se curvavam várias vezes, e quando estavam dentro dos seus quartos, eles entraram, o jovem e a jovem, o menino e a menina, que nós sabemos que é muito difícil, o jovem e a jovem, o filho e a filha, o moço e o neto e a neta, o homem e a mulher, aquele quarto, aquele leito daquele casal era sem mácula, sem mancha e sem ruga. E o quarto da criança era igual também, e do rapaz e da moça também era sem mácula, sem mancha e sem ruga. Você não via como você vê hoje no quarto dos jovens, no quarto dos moços e das moças, figuras indecentes, figuras profanas, deuses estranhos. Você não vê mais hoje dentro das casas uma reverência da palavra de Deus, nem nas portas, nem nas ombreiras nas portas, nem na altura do entendimento de ninguém. Porque o quê? Porque estão míope no entendimento, míope na visão, estão surdos. São surdos para com a palavra de Deus. Estão com o coração enredado, tapado, blindado, né, com coisas que são artifícios, né, que não deixa a palavra de Deus penetrar. Cada um anda cauterizado com a tua própria consciência, com a tua própria visão, com teus próprios ouvidos, com tuas próprias pernas, com os teus próprios braços. Fazem o que bem querem e o que bem quiserem. Ninguém mais tem mais temor da palavra de Deus. Mas a palavra do Senhor diz que isso aqui é figura. Isso é figura, eu quero essa figura. Eu quero esse simbolismo para minha vida, toda a vida, enquanto eu tiver vida nessa terra. Eu quero viver essa palavra, e essa palavra é para mim. E eu espero que seja para você. Essa palavra que Deus me deu, essa palavra é um referencial de reverência e de temor ao Senhor Jesus. A Bíblia diz que eles reverenciavam a criança, o moço, a moça, o filho, a filha, o vô, a avó, o tio, a pai, a mãe, o casal, os vizinhos, os parentes, os familiares que se chegavam quando eles viam a palavra de Deus na testeira da porta, no umbral da porta, da altura que tivesse, cada um segundo a altura do seu entendimento, cada um segundo a altura da tua capacidade, cada um segundo a altura da tua intelectualidade, cada um segundo a altura da tua estrutura. Cada um deles se curvava, se prostrava e choravam e reverenciavam o nome do Deus Todo-Poderoso, porque eles temiam, porque eles criam no Senhor, porque eles acreditavam no Senhor, porque eles acreditavam nas providências do Senhor, porque eles acreditavam na provisão do Senhor, porque eles acreditavam nos milagres do Senhor. Mas hoje nós estamos em uma geração que parece que Deus, na mente deles, na mente de algumas pessoas, não está nem em segundo plano, está pior do que em segundo plano. Não se cita nem o nome de Deus mais. Só citam, só clamam, só falam o nome de Deus na hora do perigo, na hora da angústia, na hora da dor, na hora que o homem, que a ciência, e na hora que a capacidade intelectual, mental ou humana já falhou, já errou, que não tem mais saída. Mas Deus manda te dizer, Ele é a primícia da sua vida, Ele é a primeira coisa da sua vida, Ele é o primeiro a ser clamado, Ele é o primeiro a gritar pelo nome dEle, Ele é o primeiro a gritar por socorro, Senhor, socorro, Senhor, socorro, Senhor. Assim diz o Senhor teu Deus para a tua vida. Essa foi a palavra que Deus deu ao pastor João Carlos, canal Restaurando Famílias, Casamentos e Vidas. E fiquem todos com Deus.